Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez com vocês para pensarmos um pouquinho aqui no Evangelho de João, olharmos para o caráter de Jesus, mostrar a grandeza do nosso Mestre, daquele que viveu, se revelou e mostrou quem é Deus e como Ele também é Deus, para que nós pudéssemos ser pessoas que vivem uma vida melhor nesta terra. Estamos aí no capítulo 5 e o texto hoje é um pouco longo, não dá para a gente dividir muito bem aí. Se for dividir em várias partes, isso aqui não vai dar muito certo. Então, nós vamos ler do 1 até o 18, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 até o 18. Palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que não mente, assim nos fala. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, se pôs a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que texto fantástico, né? Que palavra preciosa para os nossos dias. Aquele tanque representa muito a realidade de muita gente em nossos dias, que esperam milagrosamente ou esperam de uma forma miraculosa receber uma cura, receber uma bênção, receber algo que possa vir sobre ele. Aquele homem não tinha expectativa nenhuma de chegar até a água, já estava ali desiludido, desencantado, mas não saía dali. Não tinha condições de ser curado, mas não abandonava aquilo que podia dar esperança. E estava ali naquela situação, abandonado, largado, sofrendo e talvez se sentindo culpado, porque o próprio Jesus vai dizer mais tarde para ele que ele tinha um grande problema,
que o que causou aquela doença nele fora o seu pecado no passado. Não que toda doença seja fruto de pecado, mas no caso dele, Jesus diz para ele que sim, né? E Jesus vai dizer para ele, olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pior do que ser paralítico, pior do que ser doente, do que ser incapacitado, de ter alguma incapacidade, é perder a salvação, é perder a vida eterna com Deus. E isso é o que Jesus deixa claro para ele. Mas nós queremos pensar sobre Jesus, olha o caráter de Jesus, olha quem é Jesus. Jesus, ele faz o milagre, ele tinha saído da sua terra, onde estava sendo rejeitado pelos seus, e fugindo daqueles que estavam querendo fazê-lo rei, e ele vem para justamente os religiosos, para mostrar para eles como eles deveriam pensar quem era Deus, pensar em Deus. E também por isso ele é rejeitado. Mas Jesus chega para fazer esse milagre justamente para que ele pudesse se revelar. Nenhum milagre registrado na Bíblia, nenhum dos feitos de Jesus foi simplesmente para serem feitos e ser simplesmente alguma coisa ali elogiada pelo feito. Mas tinha sempre um significado a mais, tinha sempre uma razão por trás. E Jesus queria justamente mostrar quem ele era. E ele consegue fazer isso, mostrar que ele é Deus, que ele estava então fazendo aquele milagre para que os homens e nós que lemos hoje esse texto possamos perceber o cuidado de Deus, a ação de Deus e como Deus age poderosamente por aqueles que querem algo dele. E ele pergunta para aquele paralítico, você quer ser curado? O paralítico disse mais imediatamente, Senhor, eu quero, mas assim, eu não tenho condições. E esta é a nossa realidade. Nós não temos condições de receber de Deus aquilo que precisamos. Mas, independentemente de nós podermos fazer algo para ter essa bênção de Deus, o Senhor nos escolhe, porque Ele te escolheu. Se você diz, não, Jesus nunca olhou para mim, Ele te escolheu, pelo menos para você estar ouvindo essa palavra. Ele te escolhe para você entender, viver e saber o quanto ele tem que ser revelado a você. E isto ele tem feito por mim, por você, ele tem feito por todos nós, como fez para esse paralítico. Esse paralítico, então, ele representa a humanidade, que precisa sim da revelação de Deus, precisa sim do cuidado, da transformação que é necessária. Esse homem sai carregando seu leito, e se ele tivesse pego seu leito e tivesse ido para casa, muito provavelmente ninguém nem o veria, porque estava todo mundo empolgado com a festa, estava todo mundo empolgado com aquelas coisas que estavam acontecendo na cidade. Ele pegaria o seu leito, pegaria o seu caminhozinho, que sábado era um dia morto, parado mesmo para os judeus, né? Mas ele vai para o templo, e este é o grande problema que acontece. Aí então ele é visto, as pessoas o veem, as pessoas reconhecem que ele está fazendo algo que era contra a lei. Mas uma lei que não foi dada por Moisés no sentido de ser tão rigorosa, né, daquele jeito. Jesus nunca feriu leis, né, que fossem justas. E por isso ele mostra exatamente que ele é Senhor do sábado e que o sábado foi feito não para limitar o homem, mas sim para o descanso do homem, para o bem do homem. E era algo que tinha que ser para o seu bem e não para o mal, como eles faziam o sábado ser. Esse homem, então, é repreendido por Jesus, dizendo, cuidado, né? Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E Jesus vai, então, cumprir o seu propósito com aquele milagre, mostrando para os judeus, e esses mesmo reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. No último versículo ele vai dizer que eles reconhecem que Jesus era o Filho de Deus, porque eles passam a persegui-lo, porque eles veem que ele diz que ele era igual a Deus, que ele era o Filho de Deus, e isso é o que mais incomoda, o que mais abalam aqueles que não criam em Jesus. Jesus é o Filho de Deus,
todas as coisas que ele fez, os milagres e as coisas todas que ele fez para revelar Deus para nós, foi justamente para que nós pudéssemos entender, reconhecer que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Que você também o reconheça, que você também tenha o privilégio de andar escolhido por ele, sabendo que você é filho dele também, viverá a eternidade com ele, curado de todas as paralisias que o mundo tem imposto sobre todos nós e o pecado tem imposto sobre nós também. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.